Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Aula aí que a gente vai concluindo o assunto da Segunda Guerra Mundial e que a gente vai abordar especificamente na aula de hoje, Holocausto e Crimes de Guerra. Então, qual é o nosso objetivo para a aula de hoje? É compreender o que foi o Holocausto, suas motivações, os números, as vítimas e quais foram as consequências desse evento tão traumático da história humana para o período contemporâneo. Tá. Você sabe o que é um crime contra a humanidade? Será que a nossa sociedade ainda acontecem crimes que a gente pode considerar crimes contra a humanidade? Aqui nós temos nessa imagem a esposa de Roosevelt, com um documento que ela ajudou a idealizar, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse documento é muito importante de base na ONU. Tá. Crime contra a humanidade é um termo do direito internacional, que descreve atos que são deliberadamente cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Ou seja, é um ato intencional, é quando você tem a intenção de causar esse prejuízo de maneira ou generalizada ou sistemática a uma certa população. Infelizmente, ainda há um esforço internacional para que os países respeitem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não sendo devidamente aplicados em todos os países. Para um país ser membro da ONU, ela tem que assinar um documento dizendo que ela vai seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É obrigatório. Só que na prática, nem todos os governos do planeta realmente seguem ela. Alguns governos só assinaram, mas não aplicam medidas muito práticas para tentar mudar a questão do direito de certos grupos em seus países. Tá. Seria Adolf Hitler o único culpado por todas as atrocidades e mortes da Segunda Guerra Mundial? E vamos lembrar aqui um fato importante. Adolf Hitler foi eleito pelos alemães para ser primeiro-ministro alemão, para ser o Führer. Então, ele não adquiriu o poder através de um golpe de Estado, ele atingiu através de uma eleição. Depois ele acabou organizando toda a sua ditadura totalitária. Mas, a princípio, ele foi eleito pelo viés democrático, ele foi eleito pelo voto. Ou seriam seus apoiadores e toda uma estrutura social que acabou legitimando a sua vontade? Qual é a culpa coletiva, qual é a culpa particular aqui, que envolve os membros do Partido Nazista e a população alemã também, que permitiu, que concedeu a essa pessoa o poder? Tá. Segundo o historiador Erich Hobsbawm, no livro dele A Era dos Extremos, Hitler representava o anseio revanchista de uma Alemanha punida pelo Tratado de Versalhes, que no término da Primeira Guerra Mundial. Lembre-se daquele tratado que punia com muitas cláusulas a economia, a indústria, o exército e a própria moral. Ele colocava a Alemanha como a única responsável pela guerra. Tá. Estudar o Holocausto nos permite compreender as consequências de decisões extremas e a construção do conceito de humanidade e de direito que hoje são amplamente difundidos. Tá. O que é então esse Holocausto, ou como eles falam em hebraico, o Shoah? É o maior assassinato sistemático em massa no século XX. Ele matou cerca de 6 milhões de judeus. Isso além de centenas de outros grupos étnicos, outras minorias, como, por exemplo, testemunhas de Jeová, homossexuais, pessoas de outros partidos políticos que não concordavam com o nazismo, foram enviados para esses campos. Tá? Foi promovido a partir do discurso antissemita e xenófobo do Estado nazista. Aqui nós temos a imagem do maior deles, que é o campo de concentração de Auschwitz, que na portão de entrada, em cima aqui nós temos escrito em alemão, o trabalho liberta. Esse campo aí funcionava como uma verdadeira indústria, usando os judeus e outras minorias como trabalhadores escravos para a produção de bens e depois acabando com a vida deles sistematicamente. E funcionava basicamente como uma fábrica, ele era administrado com direção, gerência e por diante, e com câmaras de gás, produtividade. Só que olha o que eles produziam. Produziam a desgraça, produziam a morte. Mas isso começa desde antes. Já ao subir no poder, Hitler já afirma todo o seu ódio a certas populações. Em 1933, quando ele assume o poder, ele já começa a praticar algumas delas. Já em 1935, você tem as chamadas leis de Nuremberg, que é a lei de cidadania do Reich
e a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemã. Essa lei aí estabelecia regras de casamento, como, por exemplo, não era considerado mais legítimo nenhum casamento de alemão com um judeu. Tá? Também estabelecia a separação dos judeus, que os judeus deveriam ser identificados, restringia eles ao acesso a certas profissões, certos empregos e acesso a certos lugares públicos. Como nós temos aqui vários alemães aqui, com cartazes, em que está escrito: alemães, defendam-se, não comprem dos judeus. Isso aí, uma campanha já em março ou abril aí de 1933. Ou seja, antes mesmo das leis de Nuremberg, você já tem toda uma campanha de difamação, uma campanha de propaganda. E vamos lembrar que os nazistas eram bons de propaganda. Mas vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Copie, responda e socialize com a turma. Leia o trecho do livro Minha Luta, de Adolf Hitler. O fim do domínio dos judeus sobre a Rússia será também o fim da Rússia como Estado. Fomos eleitos pelo destino para assistir a uma catástrofe que construirá a prova mais sólida da exatidão das teorias racistas no tocante às raças humanas. Que objetivos são expressados por Adolf Hitler em relação aos judeus? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu trago para vocês aqui uma sugestão de resposta, lembrando que seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Que objetivos são expressados por Adolf Hitler em relação aos judeus? Bom, Adolf Hitler expressa no trecho do livro Minha Luta, em relação aos judeus, objetivos de antissemitismo, que é o preconceito, a hostilidade ou a discriminação contra essa população. Certo? Isso você também vai ter
outros eventos contra a cultura. Lembra a defesa da honra alemã que eles divulgavam aqui? E no dia 10 de maio de 1933, você tem a queima de livros em Opernplatz, a Praça da Ópera, atualmente Praça Bebel, em Berlim. Alguns pensadores tiveram seus livros queimados ou censurados. Então eram livros que eles consideravam que o trecho ofendia a honra alemã, ofendia as ideias civilizatórias da Alemanha. Entre eles você tem o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu. Você tinha Friedrich Nietzsche. Você tinha Albert Einstein, esse grande físico. E tinha também o Karl Marx, tá, que era um socialista judeu, também de origem judaica. Também outros vários escritores estavam aqui. Um escritor que foi queimado aqui também foi o Oscar Wilde, que no livro dele ele dizia que aquele que queima os livros não vai demorar para queimar as pessoas. Me pareceu bastante profético ter essa passagem. Tá? E você tem a Noite dos Cristais, ou a Noite dos Vidros Quebrados. Que o que acontece? O pretexto foi o assassinato do diplomata alemão Ernst von Hatt, em Paris. O que aconteceu aqui? O governo nazista havia estabelecido que os judeus não podiam mais permanecer no território do Reich, tinham que ser removidos. No dia 7 de novembro de 1938, esse rapaz aqui promoveu um atentado contra o von Hatt. Então, uma tentativa de atacar esse diplomata francês. Isso por quê? Porque Herschel, ele era um judeu polonês, ele residia em Paris, e ele recebeu a notícia de que seus pais haviam sido levados a um campo de refugiados poloneses, entre a fronteira da Polônia e da Alemanha. Então os pais dele estavam capturados. Ele tentou fazer isso para tentar se vingar aí da prisão dos pais dele, que haviam sido presos por motivos por serem judeus. No dia 9 de novembro de 1938, von Hatt veio a falecer vítima desse atentado que foi feito contra ele. Isso aí vai motivar a Adolf Hitler a engrossar ainda mais a perseguição aos povos judeus. Então, endurecendo ainda mais o regime antissemita nazista. Tá? Mas vamos aqui para mais uma atividade nossa. Tá? Observe a imagem ao lado. É a sinagoga destruída durante a Noite dos Cristais. Então, esse grande evento que os nazistas atacaram várias sinagogas e casas de judeus. Isso aqui ocorrido na Alemanha em novembro de 1938. Afinal, o que foi a chamada Noite dos Cristais? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Afinal, o que foi a chamada Noite dos Cristais, então? Bom, a Noite dos Cristais consistiu em uma perseguição deliberada, ou seja, intencional, com vontade, aprovada pelas autoridades, com ataques espontâneos da população alemã às sinagogas, casas e estabelecimentos comerciais pertencentes aos judeus. O motivo foi justamente, o pretexto para a Noite dos Cristais, foi o assassinato do diplomata alemão. Mas daí eles se vingaram não contra o assassino, se vingaram contra toda a população judaica que morava na Alemanha. Isso e incentivados pelo governo alemão, que deliberadamente permitiu que isso aí acontecesse. Então daí nós vamos ter também a criação dos chamados guetos. Tá? Durante o regime nazista, os guetos eram regiões urbanas isoladas, onde os alemães concentravam a população judaica e a forçavam a viver sob condições muito precárias. Aqui, então, nós temos aqui um gueto que foi feito na Letônia. Tá? Então, a placa é bilíngue, alemão e letão. Quem tentasse entrar em contato com os judeus confinados no gueto de Riga seria fuzilado. Então, ó, é uma quadra separada com arame farpado, você tem um muro com arame farpado, e se alguém fosse visto tentando falar com os judeus que estão lá dentro ou entregar alguma coisa para eles, essa pessoa seria fuzilada. Então essa foto foi tirada aí na cidade de Riga. Foram vários guetos que aconteceram em Varsóvia, em vários territórios que foram ocupados pelos alemães. Então eles isolavam essa população judaica nesses bairros, nessas quadras, e ali eles esperavam e não davam muita comida, não davam muitas coisas, e essa população daí era obrigada a trabalhar ainda num regime de escravidão. Mas em 1945 começa a libertação disso. Com o Exército Vermelho chegando no leste europeu, começa aí sendo descoberto os campos de concentração. Isso aí era um segredo dos nazistas. Não era algo que os nazistas divulgavam para a sua população. E também com o desembarque do dia D, também vão ser localizados campos de concentração na parte ocidental da Europa. Então aqui em janeiro de 1945, as tropas da União Soviética, aliadas ao Reino Unido, aos Estados Unidos, à França, invadiram o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Esse foi o maior campo de concentração, foi o que mais matou judeu de todos eles. Tá? Hoje ele é mantido como um museu na Polônia. Você pode visitar ele, as câmaras de gás, as caldeiras, as casas onde eles viviam. E ali eles anunciaram, então, o fim do Holocausto, quando eles conseguiram, enfim, libertar uma grande população de judeu que estava abrigada nesse campo de concentração. Então aqui nós temos uma foto das tropas soviéticas libertando Auschwitz em janeiro de 1945. Então aqui o grande portão, como a gente já falou, o trabalho liberta. E aí vem a questão, depois de ter sido denunciado, visto o que aconteceu com a população judaica dentro desses campos de concentração, você vai ter um ímpeto muito maior por parte dos aliados no processo de julgar, culpar e desnazificar a Europa. Isso aí vai se reverter principalmente através do julgamento de Nuremberg. Esse julgamento aqui, como vocês podem ver aqui na foto, é o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Nesse julgamento aí, eles vão pegar as principais lideranças do partido nazista, aqueles que não tinham conseguido fugir, aqueles que não tinham se matado, muitos cometeram suicídio no final da guerra, mas eles vão pegar e tentar responsabilizar, analisar qual é a culpa de cada um dentro desse grande crime contra a humanidade, que foi o assassinato sistemático da população de judeus. Então, na foto, os acusados escutam as palavras ditas quando da apresentação de documentos pela promotoria durante o julgamento de criminosos de guerra. Importante ressaltar que tanto no lado soviético como no lado americano, eles se preocuparam, ao libertar os campos de concentração, a filmar e fotografar. Nós temos uma riqueza de imagens muito grande sobre isso. E essas imagens foram usadas como provas no julgamento de Nuremberg. O próprio general americano, Eisenhower, mandou vir equipes filmar todos os campos que ele encontrava. Então, gente, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Estabelecido em 1945 e formado por 2 juízes das 4 nações vencedoras, isso é, 2 juízes da União Soviética, 2 juízes dos Estados Unidos, 2 da França, 2 da Inglaterra, quais eram os objetivos do Tribunal de Nuremberg? Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, conseguiram responder? Quais eram os objetivos do Tribunal de Nuremberg? Então, minha sugestão de resposta para a gente: o Tribunal de Nuremberg visava julgar e responsabilizar as principais lideranças do Partido Nazista por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, sendo aplicada penalidades diversas, desde a pena de morte a penas de prisão, de acordo com o crime de acusados. Então, muitos deles acabaram sendo presos, tiveram que cumprir e depois foram reintegrados à sociedade, mas muitos deles foram condenados ao enforcamento devido à gravidade dos seus atos. Então, gente, o que nós vimos na aula de hoje? O Holocausto matou cerca de 6 milhões de judeus, além de centenas de outros grupos étnicos, políticos e de gênero. O extermínio foi promovido por ações realizadas a partir do discurso antissemita e xenófobo do Estado nazista, liderado por Adolf Hitler. E as tropas soviéticas, aliadas ao Reino Unido, aos Estados Unidos e à França, que invadiram o maior dos campos de concentração, o campo de Auschwitz-Birkenau, anunciando assim o fim do Holocausto que estava sendo realizado nesse complexo. Então, agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima, pessoal.